CPI do futebol, ela escuta, ela chama, ela convoca figuras importantes do nosso futebol para esclarecer assuntos mais espinhosos, como, por exemplo, a manipulação de resultados. Isso é um assunto recorrente. E agora esse empresário, William Rogato, que está fora do país, fez uma videoconferência e acabou dizendo que já participou da manipulação de mais de 42 times que foram rebaixados. Então, é um absurdo a maneira tranquila como ele dá essa declaração, Chico, como ele se manifesta sem medo de represálias, de retaliação, fora o dinheiro que ele já angariou com isso. Caramba, eu tô... Boa tarde. Boa tarde. Eu tô assim... Depois de tudo isso. Eu tô um pouco chocado e triste, né, Renata? Porque a gente está falando de uma pessoa que vem a público e fala esse monte de coisa. E aí, quando a gente aqui batia no John Textor, né, a gente dizia, poxa, esse cara vem aqui de fora, denuncia situações que a gente até não enxerga, né? E cadê as provas? E a partir dali se criou um movimento para tentar entender, né? Se realmente o que ele falava tinha fundamento. E de repente vem um sujeito, um empresário que está em Portugal, e fala sobre outras divisões, porque o futebol é muito grande no Brasil, né? A gente se concentra muito na elite, né? Mas vem falar de outras divisões, que ele chegava nos clubes, pagava os dirigentes, os presidentes desses clubes menores, né? Do tipo, eu vou trazer os meus jogadores aqui, a gente vai subir, vai construir uma coisa legal, e de repente manipulava esses jogadores, os árbitros, para que esses clubes fossem rebaixados e ele ganhar dinheiro com as apostas esportivas. E as casas de apostas acabam sendo, muita gente confunde, né? Vítimas desse processo também, porque ele vai lá e rouba dinheiro dessas casas de apostas. Então, você imagina, um cara que faturou, sei lá, 300 milhões de reais fazendo esse tipo de coisa e vem a público com a maior cara lavada, com a maior cara tranquila e dizer o que fez e o que acontece. E aí a gente fica se perguntando, tá, ele é um. O que mais tem aí? O que mais tem por trás disso? Será que tem outras pessoas fazendo isso? Será que a gente pode chegar até a elite, onde o John Textor está, digamos, denunciando por uma certa manipulação de resultados? Eu fico triste porque, assim, Renata, o futebol é a nossa razão de ser, né? É a nossa profissão desde sempre, é a nossa paixão desde que a gente nasce. E se a gente chegar à conclusão de que ele é manipulado, qual o sentido? Então, assim, eu fiquei assustado e preocupado e, acima de tudo, triste com o que aconteceu. Porque acima de resultados, títulos e o que acontece em campo, os bastidores são muito pesados do futebol brasileiro, em todos os aspectos, inclusive nesse de manipulação, de pessoas que se locupletam, que ganham dinheiro dessa maneira, que não têm o menor pudor, não têm a menor decência em fazer isso. Vão lá e fazem mesmo. E ele não só admitiu, como disse, de repente o John Textor não é tão louco assim, falou en passant que pode ter acontecido coisas em jogos do Palmeiras, São Paulo, assim, sabe, jogando tudo no ventilador, sem a menor preocupação, Sgarbi. É realmente preocupante. É claro que tem que provar tudo que fala, só que eu faço uma pergunta. Vocês duvidam que seja verdade? Porque, com todo respeito, aqui no Brasil... Aqui no Brasil, cara, a gente vê na política há muito tempo. Você rouba, você se dá bem aqui no Brasil. É um fato. Você se dá bem, nada acontece, enfim. Na política é assim há muito tempo. No futebol, que movimenta milhões e milhões de reais, eu não duvido e eu realmente acredito que muitas vezes possa acontecer. É um fato. Só que é muito triste você ver como o Brasil é o país, muitas vezes, da impunidade. Olha a tranquilidade do sujeito falando sobre isso. É um caso seríssimo de corrupção, que no Brasil, mais uma vez, parece que é liberado. Olha a tranquilidade que ele vem falar. Dando risada até da situação, parece, porque deve ter ganhado milhões e milhões de reais com essa situação e tá lá em Portugal agora, sabe? E é um cara, o Chico foi muito bem nisso, é um cara falando. Imagina quantos casos devem rolar. Porque quando a gente para falar da elite, que já é uma vergonha gigantesca, falamos ano passado aqui sobre Bauerman, vários jogadores denunciados no esquema, porque o cara já chegou na elite. Chegou onde milhões de brasileiros, com muita dificuldade, claro, é difícil você virar jogador, onde milhões de brasileiros queriam chegar. Aí o cara vai se corrompe, ganhando um salário milionário lá, salário maior do que 99% da população do Brasil. É uma vergonha. Nas divisões inferiores, envolve menos dinheiro. Então é mais fácil você, querendo ou não, convencer a pessoa a se corromper em relação a isso. Imagina quanto rola. Então, quando vem um cara de fora, como o Textor, por exemplo, e quer denunciar algumas questões, lógico que não da forma que ele fez muitas vezes, assim, sem provas e atirando para todos os lados. Quando ele começa a falar em só inteligência artificial, ficou ruim, né? A gente esperava algo mais e não veio até agora. Exatamente. Mas tem que levar a sério também, porque é um cara vindo de fora, vendo um futebol brasileiro, que muitas vezes pode ser corrompido, mas é muito triste ver uma situação como essa e a impunidade, porque o cara falando com a maior tranquilidade do mundo, um caso seríssimo de corrupção, mostra que no Brasil vale a pena roubar.
Ulisses Costa, o que me chamou a atenção é que ele disse que ele já faturou mais de 300 milhões de reais em manipulações. Só isso. É muito triste isso, né? Isso, infelizmente, a cultura nossa é completamente errada, né? Eu acho que é sujo, o futebol suja, mas como um rio poluído, tem como você limpar. É só uma questão de você querer, né? Dá trabalho, Dá trabalho, dá muito trabalho, Renato. Isso é muito triste para todos nós que amamos o futebol, que vivemos da emoção, que vivemos do torcedor, que vivemos das nossas brincadeiras aqui diárias e levamos informação de uma maneira alegre para o torcedor, né, brasileiro. Isso aí é muito ruim. E ele não falou só do Brasil, tá? Ele falou de outros países, até na Europa ele falou. Ele está falando isso porque ele não está no Brasil e o país que ele está não tem extradição. Então, ninguém pode chegar perto dele. Não existe um acordo de extradição entre o Brasil e o país que ele está. Então, é muito sério. É muito sério. E se os homens da CPI do futebol, eles vão até Portugal pegar as provas, eu acho que muita gente vai ser punida. E, a partir de agora, muita gente está com muito medo. Né? Muita gente envolvida nessa sujeira. E ele não é um empresário, ele é um bandido para mim. Empresário não faz isso. Questão de se corromper por ter um salário menor, questão de se corromper por não ter uma boa grana, isso é questão de caráter. Não, mas eu disse que é mais fácil aliciar só. Sim, não alicia. Não, se o cara tiver caráter, não alicia. Se tiver caráter, se for homem, se honrar a família que ele tem, entendeu? Se quiser dar exemplo para os filhos, se quiser dar exemplo para a sociedade, ele não se corrompe. Só que ele citou que tem árbitros que ganham 6, 7 mil reais e ele oferece 50 mil. Então, mas não tem. Então, aí o cara, às vezes, né, lá na divisão que ele falou de divisões inferiores. Mas foi nessa proporção. Infelizmente, gente, não dá para fechar os olhos e achar que todo mundo vai ser honesto, transparente, leal, porque infelizmente não é a assim. Honestidade... A ética, ela não anda em todos os setores. Mas é uma questão cultural e de caráter, né? A gente trabalha com imprensa, você acha que quantas pessoas, ou pouquíssimas, chegaram porque a gente não dá abertura? Ah, meu jogador, esse cara dando indireto. Falei, irmão, vai ter que fazer gol de bicicleta em final de campeonato para elogiar. Não tem conversa. Daqui para frente é um jogador marcado negativamente. Já acontece, entendeu? E não tem conversa. Não tem conversa. Então, a questão, cada um. Entendeu? Eu estou falando especificamente, e sei que todos aqui são muito sérios, e estou falando especificamente por mim. Eu já vi de tudo, eu estou há muito tempo no futebol. Eu já vi de tudo. Eu já vi jogador com arma na boca de jogador em vestiário. Eu já vi de tudo no futebol. Entendeu? Porque não passava a bola, eu já vi. Que bom que você pode entrar no vestiário, eu nunca pude. Não, mas é a terceira divisão, isso lá 35 anos atrás, né? Que você tinha total liberdade. Hoje não, hoje é muito fechado. Então, assim, são coisas pesadas que mancham o futebol. Né? Um presidente completamente omisso, o nosso futebol virou piada no mundo da seleção brasileira, virou piada, nós somos motivos Tem um jogador, o Paquetá, investigado na Inglaterra. Jogador da seleção brasileira. Se ele é culpado ou não, a gente não sabe, mas ele é investigado, ponto. E tem mais jogadores que vieram para o Brasil, né? Caso do jogador do Botafogo, o Luiz Henrique, para fugir dessa situação. Olha, vai analisando. Você não entende, mas como é que o cara vem jogar no Brasil voando, né? Tem um motivo, tá lá. Então, quer dizer, isso aí é muito ruim para o nosso futebol, mancha o nosso futebol, mas tem como limpar. Não é o fim do futebol, gente. Isso serve de alerta para poder limpar, filtrar e deixar as pessoas boas. A nossa seleção, o nosso futebol está na mão de ninguém. Ronaldão, qual é a sua opinião quando você presta atenção? Falou bem. Falou pouquinho, Gurli. 7 minutos. Foi isso, pai. Tá com o momento. Rona, quando você vê uma entrevista que não é... Na verdade, é um depoimento, né? A CPI... Porque ele estava lá num outro país, fez uma videoconferência e saiu falando e disparando sem medo nenhum. Sem retaliação, é uma coisa que, pelo menos ali, ele não tem medo. A gente percebe, assim, olhando e vendo a entrevista de ponta a ponta, que esse rapaz, o empresário, no meio do futebol, ele é um grãozinho de areia. E levantou 320 pacotes aí nessa faixa aí. Ele, né? Está na imagem aí, ele falando. Agora, você imagine quem dá a canetada mesmo no futebol, hein? O que não deve estar acontecendo? Acho que é por isso que o John Textor... E teve que vir um cara de fora, o John Textor, para levantar essa fumaça toda, para falar, gente, vocês estão fazendo tudo errado aí. E tá mesmo. A gente já viu aí presidentes e mais presidentes sendo presos aí, essa coisa toda. E não foi à toa. Então, isso aí é só um gatilho, isso aí. Esse é o comecinho. Vamos ver se vai acontecer mais coisas aí, porque o futebol, o Chico está surpreso, o Chico não está dormindo, o Chico está nervoso. Esse futebol, isso aí é o começo. Porque na hora que eu abrir a gaveta mesmo, começar a abrir a gaveta de clubes, da federação, de tudo isso, vocês vão ver o que tem lá. Negócio de aposta, a hora que nós estamos falando, mas tem coisa pior aí.
Até contratos e mais contratos aí. Tem coisa que ninguém sabe. Agora, sim, teve que vir um cara de fora mesmo, com o peito aberto e bater, e falar de inteligência artificial, coisa que ninguém sabe o que é. Ele colocou um monte de nome. E apareceu isso aí com mais alguns nomezinhos aí. Eu quero os nomes. Tem mais gente para esse cara fazer isso aí. Ele falou de juiz. Ah, o juiz ganha tanto. Como é que ele sabe quanto ganhou o juiz? Se a gente aqui tem dificuldade de saber, o cara sabe, ainda até falou, com 50, o cara faz o serviço. Quer dizer, tem mais coisa aí. É só trazer um menino, fazer o menino cantar bonito, que vai vir mais gente aí. E tem que vir. Porque não... Renata, não vem. Não é só. Não. Esse cara desse tamanho que ninguém conhece, esse empresário. Esse cara que ninguém conhece. Tem outros aí que tem clube devendo 70, não sei quanto pro cara, um cara só. Eu penso o seguinte, o cara que tá foragido, ele poderia ficar na dele e nem aparecer, mas ele quis aparecer, ele topou aparecer e dar um depoimento na CPI. E a maneira tranquila como ele colocou tudo isso e nem se afetou, não tá com medo, não tá com semblante de que vai ser pego, que vai ter uma punição, que vai pra cadeia, que vai ter que pagar multas, enfim, porque isso não é declarado, não é? Tudo dinheiro ilegal. Então é uma coisa, me impressiona. Realmente me impressiona que ele faça isso e dessa maneira. Agora, Everton Guimarães, é isso, futebol brasileiro... Algumas vezes ele mostra a sua real cara, a sua real faceta. Então, Renata, boa tarde a todos. Eu não posso, sinceramente, absorver e levar em consideração somente as declarações de um sujeito que mostra a cara e se orgulha de afirmar que cometeu delitos, né? Pode ser importante para o processo. A CPI, ela adora tratar de coisas inerentes ao futebol, porque ela consegue isso que ela está conseguindo com a gente, né? Espaço, destaque e tal. É um assunto que merece destaque, sim, é um assunto que merece a discussão, mas até agora o próprio Textor não apresentou nenhuma prova de absolutamente nada que ele disse. Nós estamos aguardando ainda. Aí me aparece um sujeito, orgulhoso dos crimes cometidos, mete a cara para o mundo, porque a gente não sabe, é intangível, a gente não tem ideia de onde vai, para onde vai essa imagem, para falar que ele cometeu, em sequência, crimes e está tudo bem, o cara está em Portugal. O que eu gostaria de vê-lo aqui, falando lá, dentro do espaço destinado a ouvir esse tipo de declaração. Então é o seguinte, quando nós tivermos as provas de tudo isso que eles estão falando, isso não atenua obviamente, os crimes cometidos por esse sujeito que está aqui ao lado, né? Mas as provas seriam, e sendo robustas, seriam fundamentais para a gente punir quem cometeu os crimes junto com esse cidadão. Porque a gente não pode generalizar e achar que todo mundo que está no meio do futebol comete esse tipo de atrocidade. E ainda mostra a cara com orgulho. E numa tranquilidade abismal. Como se ele tivesse tomado um café na padoca da esquina. É um negócio assustador. Então, eu duvido de uma situação nessa história. Eu duvido da honestidade desse sujeito, que ele, obviamente, ele admite os crimes cometidos. Ninguém até agora provou nada, nenhum Textor. Trabalhar só com... bom, a gente entende que eu já fiz. Então, prova com quem você se envolveu. Quais foram as pessoas que te ajudaram a ganhar o dinheiro que você está alegando que ganhou? Porque senão fica fácil. O cara vem, diz o que quer, aponta para todo lado, abre um descrédito junto a instituições que estão diretamente ligadas ao futebol, uma delas o próprio Palmeiras, e aí? E fica por isso mesmo? E tá tudo bem? Não, não pode ser assim. Se não apresentar prova e dizer nomes de quem esteve com ele nos crimes cometidos, fica muito ruim só pelas palavras e pela coragem desse sujeito que está ao meu lado aqui, que para mim, de fato, como Ulisses disse, se ele mete a cara, aponta abertamente os crimes que ele cometeu, logo ele está se intitulando um bandido. Que coisa, hein? Olha, quero falar mais de seleção brasileira, já também Memphis Depay. Será que ele tem a condição dele ameaçada?